RFI convida. Patrícia Moribe. E hoje vamos falar de literatura brasileira contemporânea de hoje. O nosso convidado é Leonardo Tonos, professor de literatura brasileira da Universidade Sorbonne, aqui em Paris. Olá, Leonardo, é um grande prazer te receber de novo. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui novamente na RFI, com o público da RFI. Muito obrigado. Leonardo, você vai falar sobre o Printemps littéraire brésilien, a Primavera Literária Brasileira, que começa dia 14, a quinta edição que você organiza. No ano passado foram 36 escritores brasileiros que você trouxe para debates, encontros em 4 países, França, Bélgica, Portugal e Catalunha. Mas esse ano o evento tomou novas dimensões de tamanho e geográficas. Eu queria que você me contasse quantos vêm, quantos escritores, quais os países que vocês vão visitar. Então, na verdade, o evento ele começou, vamos dizer, a se exportar para outros países a partir de 2016. E esse ano eu propus uma alteração no formato do evento, que ele se tornasse itinerante e que, na verdade, ele se realizasse ao longo da primavera no hemisfério norte, por conta dos vários pedidos e dos convites que foram feitos, então, para a Primavera Literária. Então, para além da França, não só Paris, né, o evento também se distribui pelo interior na França, graças ao apoio de universidades. Nós estaremos na Bélgica, no Luxemburgo, que é um espaço novo, mas com uma grande presença de lusofalantes. E no mês de abril iremos então para os Estados Unidos, visitaremos praticamente 5 estados nos Estados Unidos, e o evento se termina na Alemanha e com também uma pequena novidade, não vai haver também uma ponte na Grécia. Ah, bom. Né? Isso, essa é uma grande novidade que eu trago aqui para os ouvintes da RFI. E como é que foi feito? O que vai acontecer na Grécia? Na Grécia, na verdade, vai ser só o dia de um evento, no momento do dia da língua portuguesa, com o autor Marcílio França, né, que vai estar e que vai então fazer uma apresentação da questão da língua portuguesa e da literatura brasileira, né? Mas eu acho interessante, quer dizer, esse movimento, quer dizer, e o fato de se tornar itinerante, então permite abarcar vários espaços, não só na Europa, e pela primeira vez agora esse desdobramento transatlântico. E os Estados Unidos também é uma novidade. Quais são os principais temas que você vai discutir nessa viagem itinerante? O que você pode me destacar? Eu acho que a questão principal sempre da primavera é trazer a questão da alteridade, dessa relação da literatura brasileira em contato com outros espaços e com outros países, né? Mas dos autores escolhidos, assim, há alguns grandes nomes, né? Como, por exemplo, Julian Fuchs, que para mim acho que é um dos principais nomes agora da literatura brasileira contemporânea, pelo fato também dele estar sendo publicado aqui na França pelas edições Grasset. Na França também Márcia Tiburi estará presente, ela já esteve ano passado, mas esse ano ela traz um livro novo. E um fato também, talvez novo dessa nova edição, é a parceria junto com o Instituto Camões, que proporcionou então a vinda de autores portugueses para o espaço aqui europeu. Nós teremos aqui na França, a abertura vai ser no dia 14, na Fundação Gulbenkian, o João Pinto Coelho, que foi prêmio Leia. Na Bélgica, teremos a presença da Dulce Maria Cardoso e no Luxemburgo a presença então do autor Almeida Faria. E aqui ainda em Paris vai ter a Adriana Calcanhoto. Isso, a Adriana Calcanhoto, que atualmente leciona na Universidade de Coimbra. Ela aceitou gentilmente, então vai haver primeiro uma palestra dentro da universidade e uma participação dela no Salão do Livro, né? O que é interessante, quer dizer, o que eu sempre tento fazer é que esse formato seja voltado para os estudantes e para os estudantes que estão aprendendo português. Isso explica essa parceria com mais de 15 universidades, na França, na Europa e nos Estados Unidos, e também a presença desses autores em escolas do ensino secundário, como, por exemplo, no Liceu Franco Brasileiro aqui na França. E no ano passado, o Primavera Literária deu destaque às mulheres escritoras, né? E nesse ano que se passou, escândalos de assédio sexual abalaram o mundo todo, varreram o mundo cinematográfico, o mundo político, mas aparentemente o mundo literário não
sofreu tantos abalos, seria um mundo mais equilibrado em termos de gênero? Não, pelo contrário. Se você pegar as estatísticas em termos de produção e de publicação no Brasil, o desequilíbrio ele é fenomenal, né? Há um número muito maior de autores homens sendo publicados ou sendo lidos do que autoras mulheres. Quer dizer, um dos objetivos também da Primavera é tentar fazer esse equilíbrio, o que é muito difícil, né? Mas o debate sobre a questão, então, das mulheres, questão de gênero, questão de assédio, questão do próprio feminismo, né? Os desdobramentos atuais do feminismo vão estar em pauta ao longo, então, da 5ª edição. E como é que fica a situação, como é que se reflete a situação política hoje do Brasil, o sucateamento da cultura hoje no país? Como é que isso se reflete, você que é professor de literatura brasileira aqui em Paris, como é que isso se reflete no interesse francês em relação à literatura brasileira? Eu acho assim, a questão política e a questão econômica, né? São esses dois elementos que acabam tendo uma interferência direta, se levamos em conta, por exemplo, o fato do Brasil não participar mais das feiras internacionais, que era o grande motor para a questão do mercado de tradução e a presença aqui de autores brasileiros. Eu tenho algumas estudantes que trabalharam em mestrado sobre isso e que chegaram, então, a estatísticas drásticas, né, mostrando que, desde 2015, é uma queda vertiginosa de mais de 70% em termos de publicação de autores brasileiros. Então, assim, é claro que a instabilidade, talvez econômica e política, ela reflete diretamente na questão do mercado. Ela não reflete em termos de presença. Há sempre o interesse, né? Há sempre o interesse do público, mas em termos, vamos dizer, quantitativos, realmente, de autores presentes, de autores sendo traduzidos. Esse ano, por exemplo, foram apenas 10 autores que foram traduzidos para o francês. Então, veja, né, a queda vertiginosa. E também tem um outro lado, que se participar da Primavera Literária Brasileira também é um selo de qualidade para os autores que vêm para cá. Isso ajuda. Eu fico feliz, quer dizer, porque, por um lado, eu acho esse reconhecimento do próprio mercado editorial, do campo literário brasileiro em relação a esse evento, que nasceu dentro da sala de aula, que nasceu com a participação e a presença dos meus estudantes. E desde eu venho verificando que há 2 anos há, eu diria, esse trânsito, né, entre os autores que vêm para fora e os autores locais. Eles acabam, de certo modo, quer dizer, reforçando uma legitimidade que muitos já têm no Brasil, acabam sendo descobertos no próprio Brasil, porque esses autores acabam finalmente não tendo uma circulação local, e isso aquece um pouco, eu diria, o mercado nacional brasileiro. Do ponto de vista europeu, muitos autores que já participaram da 3ª ou da 4ª edição acabaram sendo traduzidos aqui para o francês. O caso, por exemplo, da Lúcia Hiratsuka, né, que é autora de Infanto Juvenil, que estará presente novamente pelo fato de ela estar lançando um livro aqui na França. Ela já teve vários trabalhos enquanto ilustradora e também como autora, que foi publicado aqui. O caso também do Henrique Rodrigues, que vai ter agora um novo livro que vai ser lançado aqui pela Anacaona, e o próprio Sirico, Rodrigo Sirico, que veio, acho que ele ainda nem era a Primavera Literária, ele veio convidado pela editora, participou também do Salão do Livro, e que agora vai também ser lançado aqui na França. Então, eu diria que há esse trânsito de mão dupla que se estabelece, e essa eu acho que é uma das funções, talvez, desses eventos internacionais, dentre os quais a Primavera Literária. E eu estava vendo o programa, tem um tema que eu achei bastante interessante, queria que você me falasse a respeito, que é o da precariedade das palavras para ler o contemporâneo. Do que se trata isso? A precariedade das palavras para ler o contemporâneo. Na verdade, a dificuldade, talvez, até de identificar o que seja o contemporâneo, né? Eu sempre falo para os meus alunos, eu gosto de utilizar aquela citação do Santo Agostinho, né, que falava que era sobre o tempo, né? Todo mundo sabe o que é o tempo, mas peça-me para explicar o tempo, eu não sei. É o mesmo caso, talvez, do contemporâneo. Todos nós sabemos o que é o contemporâneo, mas peça-nos para explicar o que é o contemporâneo, o que é a literatura contemporânea. Você não tem palavras justamente para verbalizar essa questão. Então, é uma das questões também que nós sempre tentamos trazer, quer dizer, a questão da escrita, né, de como o contemporâneo ele se
torna, digamos, a fruição, né, ou a fricção em relação ao mundo atual, e de que maneira também essas obras têm refletido sobre esse estar no mundo contemporâneo face às diversas catástrofes, quer sejam ecológicas, humanitárias ou também políticas. É uma questão que eu sempre tento trazer para dentro, então, dessas edições da Primavera Literária. E para finalizar, você também está lançando um livro durante o Salão do Livro aqui de Paris. Eu queria que você me falasse a respeito. Então, na verdade é uma proposta nova, uma aventura nova, um grande desafio para mim. Eu estou lançando então minha primeira antologia de poemas, né, pela editora Nós. Essa antologia então se intitula Agora Vai Ser Assim, e é também um fruto do meu trabalho enquanto pesquisador. Há muitos anos eu trabalho sobre a questão da imigração, a representação da imigração na literatura brasileira, e desde há 2 anos eu tenho me voltado para as questões do refúgio e dos refugiados, não só numa visão unicamente voltada para a literatura brasileira, mas transversal, analisando então o que pode a literatura e a arte face a essa catástrofe humanitária. E durante a minha estadia em Berlim, no ano passado, por conta justamente da pesquisa, eu visitei várias associações, fui ao Festival Literário de Berlim, que várias autoras sírias foram convidadas, e eu tive um choque justamente pela precariedade da palavra para falar do contemporâneo. E surgiu uma necessidade de escrever. Então, grande parte dessa antologia é voltada sobre a questão do refúgio e outras questões também que surgem relacionadas ao Brasil e a esse estar fora um pouco, que é um pouco minha própria vivência aqui enquanto expatriado, né? E que dia que vai ser a discussão sobre esse livro? Que dia que você vai lançar? Então, vai haver uma dupla discussão. O primeiro encontro será no Salão do Livro, no domingo, às 12 horas, no dia 18, e depois vai haver um lançamento na livraria Chondênia, no dia 29 de março, às 19 horas. Ok, obrigada, Leonardo Tonos. Eu que agradeço, Patrícia.